Essa música que eu vou cantar é uma oração. Chama-se Mais Uma Vez. É baseada em Isaías 43, 25, que o Senhor diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, eu mesmo que apago os teus pecados, e deles eu nunca mais me lembro. Já pensou nisso aí? Ele está dizendo o seguinte: quando você chega para pedir perdão para Ele pelo mesmo motivo, é como se fosse a primeira vez, porque da última vez Ele já esqueceu. Amém? Essa seja a nossa oração também. Mais uma vez, escute.
Essa música, gente, ela não tem um título ainda, porque ela foi a última música que eu fiz, sabe, que Deus me deu. E essa música fala do que tem afligido o meu coração. Sabe, muitas vezes nós falamos que seguimos ao Senhor, mas não cremos que Ele de fato pode resolver os problemas da nossa vida. Na verdade, nós queremos um Deus que serve a gente, mas a gente não quer um Deus para nós servirmos. E muita coisa também na teoria, sabe como é que é viver na teoria? É assim, ó, vamos dizer que esse jovem aqui é meu filho. E eu chego para ele e falo assim: filho, arruma o quarto, tá bom? Aí ele fala: tudo bem, pai, eu vou arrumar o quarto. Aí eu viajo, quando eu volto para casa, o quarto todo bagunçado. Aí eu olho para ele e falo assim: ô filho, eu não te pedi para você arrumar o quarto? Aí ele fala assim para mim: então, eu decorei o que o senhor falou. Não, eu pedi para você arrumar, não para decorar. E ele chega para mim e fala: se o senhor quiser, eu posso te falar em grego como eu arrumo o quarto. Quer que eu te fale em hebraico também, como é que você arruma o quarto? Eu falo: não, filho, eu pedi para você arrumar ele. Eu até fiz várias músicas de como arrumar o quarto. Eu até ministro um louvor de como arrumar o quarto. Existem evidências teológicas e existiram até vassouras antigamente diferentes de como arrumar o quarto. E a gente pode mostrar para vocês. Mas o quarto continua bagunçado. A gente diz o seguinte: tem que amar o próximo, tem que amar o inimigo, tem que perdoar. A gente prega tudo isso, mas o perdoar mesmo, meu irmão, a gente fala que a gente crê, igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eu pergunto: e se o mar não se abrir para você? E se der tudo errado aqui na terra? E se a doença não curar? E se o emprego não vingar? Continuaríamos firmes? Se de fato eu não continuar firme, isso não é fé. Porque se eu estou querendo ver para crer, isso é constatação e não fé. Eu também não vi nada disso, nenhum milagre. Não vi o mar se abrir assim, não vi o colchão andar, nada de sobrenatural. Mas eu creio que mesmo que eu morrer aqui, Jesus vai me acordar. Essa é a nossa esperança. Escute isso, escute essa música. Mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Essa é a fé que Jesus quer. E se o esposo não voltar, e se der tudo errado aqui, tu vai continuar crendo? Escute isso. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o colchão andar, também não vi gigante cair, mas eu escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá.
Deus não existe, não pode te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer, Senhor, e se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, Senhor, não quero duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, vem me ajudar a confiar. Eu sou mentiroso, egoísta, hipócrita, vem me salvar de mim mesmo. Mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã, e se a doença não curar, se o emprego não vingar, mesmo que eu morra aqui, sei que Jesus vai me acordar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1 de 1 Coríntios. Por gentileza. Quem achou aí diz amém? Pouca gente. Abra sua Bíblia, por gentileza, capítulo 1 de 1 Coríntios. Depois de Romanos, Coríntios. Livro de 1 Coríntios. Sua Bíblia está aberta? Coloque sua mão direita sobre a Bíblia e vamos orar. Querido Deus, a sua palavra está aberta diante de nós. Louvado seja o nome do Senhor. A ti toda honra, Pai, toda glória e toda gratidão. Obrigado, Senhor, porque podemos ouvir a sua voz. Obrigado pelos louvores, obrigado por sua proteção nesta manhã, porque o Senhor com muito amor e carinho nos trouxe à sua casa nesta manhã. Obrigado por nos receber de braços abertos, Pai. E agora, Senhor, abra o nosso coração também, abra a nossa mente, Pai. Por favor, abra o nosso entendimento, fala conosco pelo poder do Espírito Santo através da sua palavra. Toque-nos, Senhor, purifica-nos e nos transforme em nome de Jesus. Amém. Há textos na Bíblia, amigos e irmãos, que quando nós lemos assim à primeira vista, eles parecem um pouco estranhos. Esses textos são bastante curiosos. Alguns deles são muito interessantes. Alguns chegam a ser até intrigantes. Um desses textos que quando eu li, à primeira vista, eu fui tomado por um certo sentimento de estranheza. E eu quero ler para vocês esse texto nessa manhã, 1 Coríntios, capítulo 1. Esse é um texto interessante, versículo 25. Verso 25. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens,
E a fraqueza de Deus é mais forte do que? Amém? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Sabe, irmãos, quando eu li esse texto à primeira vista, confesso, fui tomado por um certo sentimento de estranheza. Até parece meio contraditório, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Achei um pouco estranho, mas aí eu ouvi alguma coisa sobre esse texto, li um pouquinho sobre esse texto, e comecei a fazer algumas anotações. Eu percebi que Deus tinha uma mensagem para a sua igreja através deste texto. Ao meditar nele, eu vi que Deus tinha uma mensagem maravilhosa através desse texto. Só que, irmãos, eu fui pensando, terminamos de preparar essa mensagem, e então eu fiquei pensando, que título dar para essa mensagem? Lá no seminário de teologia, a gente aprendeu que a última coisa que a gente dá para o sermão é o quê, pastor? É o título. Sabiam disso? Por mais estranho que pareça, a última coisa que a gente dá no sermão é o título. A penúltima é a introdução. A gente faz todo o sermão, depois faz a introdução, depois faz o título. Mas eu fiquei com dificuldade. Que título dar para essa mensagem? Pensando, sabe, irmãos, eu não encontrei um título melhor. Com todo respeito ao sujeito da oração aqui, que é o Senhor Deus. E o título da mensagem é As Loucuras de Deus. É isso mesmo. As loucuras de Deus. Dizem que de médico, poeta e louco, todo mundo tem um pouco, né? Só que eu não estou falando de um ser humano. Eu estou falando do Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. As loucuras de Deus. Será que Deus pratica atos de loucura? E se Ele pratica, o que são essas loucuras de Deus? Do que Paulo está falando quando ele diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens? Do que Paulo está falando? Que loucuras de Deus são essas? Será que Deus pratica atos de loucura, irmão? Será, amigo? Abra sua Bíblia em Isaías, vamos ver se ele pratica ou não, se isso é possível. Isaías capítulo 2. Isaías eu disse capítulo 2, é capítulo 20, desculpa, capítulo 20, é o verso 2, é muito 2, né? Capítulo 20 de Isaías, o verso 2, olha o que diz o texto: falou o Senhor nesse tempo por intermédio de Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: vai, tira o pano de saco dos teus lombos, e descalça as sandálias dos teus pés. E assim ele o fez, andando nu e descalço. Olha o verso 3. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou quanto tempo? 3 anos, nu e descalço. Se você visse um homem andando nu e descalço pela rua, você diria o quê? Ele é o quê? Louco. Só que o que eu estou lendo na Bíblia aqui, foi Deus que ordenou ele. Como é que a gente faz com isso? Como é que Deus manda uma pessoa andar nu e descalça na rua? Aqui eu não consigo ver outra coisa senão uma loucura de Deus. Loucura. A razão humana não consegue explicar essas coisas. Como um homem sã consciência andar nu e descalço? Vamos em Oséias. Abra sua Bíblia aí no livro de Oséias, um dos profetas aí da palavra de Deus, livro de Oséias, logo depois de Daniel, Ezequiel, Daniel, Oséias, aí no capítulo 1, olha o que diz aqui, Oséias capítulo 1, verso 2, quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos
de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Amigo, quem proibiu a prostituição? Não foi Deus? Só que agora o Senhor diz para o seu profeta: vai e case-se com a mulher de prostituições. Deus está ordenando para o seu profeta ir lá num prostíbulo e casar-se com uma mulher prostituta. Sabe, o ministério para mim mais difícil dessa igreja é o ministério de um profeta, porque Deus pede umas coisas muito loucas para o profeta, nem ele entende, nem o profeta entende. Mas Senhor, casar com uma prostituta, você já tentou se colocar no lugar de Oséias? Já tentou se pôr no lugar dele? Se Deus aparecer, casa com uma prostituta, Oséias foi lá, casou com essa mulher. E se a gente entrar um pouquinho mais na história, nós vamos ver que esta mulher, depois de casada com Oséias, ela voltou para o mundo da prostituição. E o Senhor apareceu para Oséias e falou: não, Oséias, larga essa mulher de mão, isso é prostituta mesmo. Foi assim? Deus disse assim: Oséias, pega essa mulher lá no prostíbulo e traz de volta para dentro da sua casa. O que Oséias fez? Pegou a mulher para a mãozinha, levou de novo para a casa dele, tudo belezinha. Passou um tempo, o que a mulher fez? Traiu ele de novo e voltou para a prostituição. Oséias foi lá, pegou essa mulher de novo e volta. Imagina Oséias andando de mãos dadas nas ruas com essa mulher. Tenta imaginar a cena. O que você acha que as pessoas diziam de Oséias? Oséias, você está? São loucuras de Deus. Às vezes nós não conseguimos entender o que Deus quer de nós. Oséias então podia responder. Na verdade, eu quero dizer para você nessa manhã, as loucuras de Deus encerram grandes verdades sobre a nossa salvação. As loucuras de Deus encerram grandes verdades sobre a sua e a minha salvação. Oséias podia responder assim: amigos, o que eu faço com essa mulher é o mesmo que Deus faz conosco. O meu amor para com ela é como o amor de Deus para conosco. E o amor que ela tem para comigo é como o nosso amor para com Ele. Nós o traímos, nós o abandonamos, nós o deixamos, mas Ele não se cansa de nos buscar. Na verdade, irmãos, a vida de Oséias era uma mensagem viva do amor de Deus pelo seu povo. As loucuras de Deus encerram grandes verdades sobre a nossa salvação. Quer ver uma outra loucura? Nós não vamos ler na Bíblia porque não dá tempo. É a história de Noé. Essa para mim, primeiro Deus vem e fala assim: Noé, vai cair chuva do céu. Lembra que até ali nunca tinha chovido, lembra disso? A terra, como é que a terra era regada? Subia um orvalho da terra e regava a terra. Aí o Senhor aparece para Noé e fala assim: Noé, vai cair um dilúvio, vai cair chuva do céu, vai cair água, e eu vou destruir toda a vida na terra. Mas Noé, pregue, construa uma arca, um barco de madeira, pregue para todo mundo, todo aquele que crê será salvo. E Noé começou a pregar, e cada martelada de Noé naquele barco, aquela arca, era uma mensagem: o fim está chegando, e um convite para o arrependimento. Sabe quantas pessoas Noé levou ao arrependimento? Quantas? Só ele e a família dele, 8 pessoas ao todo. Noé e sua família apenas aceitaram. Do ponto de vista evangelístico, Noé foi um fracassado. Mas Deus não vê como o homem vê. 8 pessoas. Chegou o dia, o Senhor então diz assim para Noé: Noé, entra na arca e eu vou fechar a porta pelo lado de fora. Noé entrou na arca. Há uma escritora, Ellen White, ela diz o seguinte: que no dia em que Noé entrou na arca, foi um dos dias mais lindos da história da terra. O sol brilhava, pássaros cantavam, era um dia lindo, não tinha sinal de chuva em lugar nenhum. Não tinha como alguém falar assim. Os melhores estudiosos do clima não podiam imaginar que cairia chuva. Pois Noé olhou para um lado e para o outro, assim: é hoje, Noé, que você vai entrar. E Noé entrou, ele e a sua família. E sabe o que aconteceu?
Antes de Noé entrar, os animais entraram, de 2 em 2, casais. O leão e a leoa, não é assim? A onça macho, a onça fêmea, não foi assim? Hã? Sim ou não? Imagina a cena, uma ovelha entrando na frente de um leão, e o leão não tragava ela. Isso não é um milagre? Imagina só uma ovelhinha andando na frente de um leão, o leão atrás dele, de 2 em 2, e ninguém estava organizando eles, ninguém. Sabe quem estava? Os anjos de Deus. E mesmo assim, as pessoas não acreditavam, porque isso é loucura. Não pode cair chuva do céu, destruir a terra, essa terra é muito boa, isso não vai acabar nunca. O que aconteceu? O povo, os animais entraram, obedeceram a Deus, Noé e sua família entrou, fechou-se a arca. No primeiro dia, então, começou a chuva a cair. Foi assim? Amigo, primeiro dia, aconteceu nada. Segundo dia, Noé olhou para o céu, nada. Terceiro dia, Noé abre a janelinha, nada. Quarto dia, agora vai. O que aconteceu? Nada. Quinto dia, Noé falou: será que eu estou louco mesmo? Será que Deus não falou comigo e eu pensei que Ele falou? Eu imagino que Noé começou a pensar, mas não é possível. Senhor, 5 dias, nada. Aí já começou o 6º dia, gente bater na porta da arca. E batia: tá vendo, louco, velho gagá, você tá maluco, pregou 120 anos, aí seu doido, olha nós aqui na festa, todo mundo cantando, pulando, nas orgias deste mundo, olha aqui, que mundo bom você está perdendo, ó, você é doido mesmo, que mundo acabar que nada. Amigos, era loucura, e todo mundo dizia que Noé estava louco, e Noé lá dentro, 7º dia, o que aconteceu? Nada. 8º dia, amigo, as comportas do céu se abriram, diz a Bíblia. E quando as comportas do céu se abriram, caía, não era gotinha d'água não, viu? Era enxurrada de cima. Turbilhão de água. Água debaixo da terra, tem muito mais água que em cima, vocês sabem disso. A água saía de debaixo da terra e levantava pedras imensas, com a força que vinha debaixo da terra, e jogava pedras e caía sobre as casas das pessoas, esmagavam pessoas, maremotos, tsunamis, porque a terra, essa escritora Ellen White diz também, que a terra entrou em convulsão. Você já viu alguém em convulsão? Você já teve esse desprazer de ver alguém em convulsão? Uma pessoa em convulsão, ela fica incontrolável. Ela fica incontrolável. Imagine o planeta assim, o planeta Terra assim, chacoalhando, em convulsão, imagina isso. Se esses tsunamis que nós ouvimos falar aí nos últimos dias, foi só uma mexidinha na placa, só uma mexidinha, já aconteceu tudo aquilo, imagina a Terra em convulsão. Olha, amigos, vulcões entraram em erupção, imagina isso, vulcão em erupção, água de cima, água de baixo, relâmpagos, tsunamis, a terra foi destruída. Entrou em convulsão. Nós imaginamos assim, primeiro dia choveu, e foi assim por 40 dias, e foi chovendo, e as pessoas foram subindo na árvore. Não foi assim. Foi uma destruição tão grande que o próprio Satanás achou que Deus iria destruí-lo. E foi tão grande que Deus falou com Noé, depois que tudo acabou: Noé, eu nunca mais vou destruir a terra com dilúvio. E aí ele colocou o arco-íris no céu. E esse é o sinal da minha aliança, de que eu nunca mais vou destruir a terra com dilúvio. De tão terrível que foi o dilúvio. Nem Deus não ficou feliz com isso, Ele não tem prazer nisso. Mas, amigos, era necessário. O que aconteceu? A loucura de Noé foi a salvação de todos aqueles que creram. A loucura de Deus, a loucura da pregação, foi a salvação. As loucuras de Deus encerram grandes verdades para a nossa salvação. Agora, a maior loucura para mim: como é que essa arca sobreviveu a água, a vulcão, larva de vulcão, de enxofre de vulcão, relâmpago, trovão, tsunamis? A arca era mais ou menos como um barquinho de papel na beira da praia. A onda vem, mas com a arca não aconteceu nada. São loucuras de Deus. E Noé tinha que acreditar que Deus ia cuidar dessa arca.
São loucuras de Deus. Como Deus ia salvar o mundo com um instrumento tão frágil? Sabe o que isso mostra para mim? A arca é um símbolo da igreja. É um símbolo desta igreja. Pessoas defeituosas, frágeis, no meio de um mundo tumultuado, parece um mar esbravejando, mas nós estamos aqui sustentados pelo Senhor, porque Deus ama essa igreja. É o único instrumento que Deus escolheu para salvar a humanidade, como aquela arca. O único instrumento que Deus escolheu. Somos nós, amigos. São loucuras de Deus. E tem outras, não há tempo para eu falar de tantas outras. A história de Abraão, para mim, é outra loucura. Primeiro Deus fala que ele vai ter um filho. Sara, depois da menopausa, e Deus diz, daqui a um ano você vai ter um filho. Qual foi a reação de Sara? Deus falou com Abraão. Sara estava lá na cozinha. Como é que foi a reação de Sara? Está louco? Claro que eu não vou ter um filho. São loucuras de Deus. Como eu vou ter um filho? Já passei da menopausa. E o Senhor diz, daqui a um ano ela vai ter um filho. E porque ela riu, o Senhor sabia que ela riu lá dentro, o nome dele será Isaac. E Isaac nasceu. E depois de alguns anos, o Senhor aparece, sabe aquele filho que eu te dei? Agora você vai pegar ele e vai lá para o monte e vai sacrificar. Aí deu um nó na cabeça, não é possível. Já tentou pensar, se colocar no lugar de Abraão? Não é o filho da promessa? Como é que o Senhor pede para mim matar ele? O mandamento não diz não matarás? Sim ou não? Sim, o mandamento diz não matarás. Agora o Senhor está dizendo para me matar? O meu filho? Não dá um nó na cabeça assim? São loucuras de Deus. Mas Abraão conhecia a voz de Deus. Deus não queria que Abraão matasse seu filho. Ele queria testar a disposição de Abraão em dar tudo de melhor, o que ele mais amava, para servir a Deus. E Abraão foi até o monte. Quando ele ia sacrificar o filho, a voz do Senhor disse o quê? Abraão, não estendas a mão contra o seu filho. Aqui está o cordeiro. E deu o cordeiro para Abraão. Seu filho vai para casa com você. Sabe qual era o plano de Deus? Impressionar o coração de Abraão quanto ao plano da salvação. Porque um dia o próprio Deus daria o seu único filho para salvar toda a humanidade. Eu quero terminar nesta manhã falando para você da maior de todas as loucuras de Deus. Sabe qual é? A loucura da cruz. A cruz do Calvário é a maior de todas as loucuras de Deus. A Bíblia chama de loucura da cruz. Como pode um Deus tão grande, o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, vir ao mundo, nascer como uma criança? Primeira loucura, como é que Deus se transforma numa criança e um homem e uma mulher educam essa criança? Ele é Deus, Ele conhece tudo. Mas Deus se humilhou. Já pensou nisso? Que Deus se humilhou, se fazendo um homem? E em toda a sua história aqui na terra, Jesus mostrou quem é Deus. Quem conhece Jesus, conhece a Deus, porque Ele é Deus. E Ele deu a sua vida no Calvário. Deus dando a sua vida por você. Amigo, eu quero dizer para você, as loucuras de Deus, sabe o que são? A definição simples. O que Paulo está falando? São atos extremos de Deus, descomunais, incompreensíveis. Descomunal. Foge à razão humana. São atos extremos de Deus para dizer uma coisa: eu te amo. Deus faz qualquer coisa para você entender o quanto Ele te ama. Qualquer coisa. Pensa numa coisa, Ele faz. Ele é capaz. Ele fez até dar a vida por você. Jesus diz: quando eu for erguido, levantado na cruz, atrairei todos a mim. Porque é o amor de Deus sendo demonstrado da maneira mais profunda na história do universo. Nunca o amor de Deus foi demonstrado de maneira tão profunda como na cruz. Essa é a maior das loucuras de Deus. Ele faz qualquer coisa, até morre por você, dá a vida por você. E não importa nesta manhã qual seja o seu pecado, eu quero dizer para você: Deus te ama. Essa é a mensagem da Bíblia. A mensagem da Bíblia, conforme está em São João 3,16, é o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê nisso?
Você quer receber a vida eterna? Quero dizer para você, Deus te ama. Ele deu Jesus por você. Não importa onde você andou, quão distante você andou, qual seja o seu pecado, nessa manhã Jesus proclama a sua salvação. Abra o seu coração, receba o amor de Deus na sua vida. Esse amor que vai te dar poder para obedecer, poder para amar o próximo, poder para perdoar. Esse amor. Você gostaria nessa manhã de abrir o seu coração e dizer: Pai, obrigado por seu amor. Eu quero ser louco por ti também. Eu faço qualquer coisa também. Você não gostaria de ser um louco por Jesus? Deus pode transformar o nosso coração e nos fazer loucos de amor por Ele. Você gostaria de receber esse amor no seu coração, nessa vida? Levante sua mão se você gostaria. Amém. Eu quero orar por você. Fique em pé, eu gostaria de orar por você. Louvado seja Deus. Amém. Nós vamos terminar com essa oração. Querido Pai, nosso bondoso Deus, a Tua palavra nos diz que a pregação do Evangelho é loucura. É loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para todo aquele que crê. É o poder do Seu amor em nossa vida. Na verdade, as Suas loucuras encerram grandes verdades sobre a nossa salvação. Verdades de que nós somos pecadores, verdade de que não temos nada a te oferecer, a verdade de que nós somos totalmente impotentes, não temos justiça, não temos obras, não temos nada perfeito, mas o seu Filho Jesus é perfeito. O Cordeiro de Deus, o seu Cordeiro, Pai, que tira o pecado do mundo, foi dado por nós, e nessa manhã nós clamamos pelo seu sangue, para nos purificar e nos regenerar. Perdoe o nosso pecado, Senhor. Tira todo orgulho do nosso coração, todo egoísmo, toda mágoa, todo ressentimento. Traga a restauração, traga a sua paz ao nosso coração, a paz da certeza de que o Senhor nos ama, porque é o que a sua palavra nos disse hoje. Pai, louvado para sempre seja o seu nome, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por isso nós dizemos: nós cremos em Jesus, nós aceitamos a Jesus nessa manhã. Entre em nosso coração, aceita a nossa vida, Pai, nos transforme, permanece conosco até o dia da sua volta. Te oramos em nome de Jesus.